Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Na madrugada do dia 13 para o dia 14 de julho de 1966, uma verdadeira chacina aconteceu quando 8 estudantes de enfermagem foram assassinadas sem a menor chance de defesa. Mas quem faria isso? E por quê? Hoje você vai saber mais sobre o Richard Speck, o assassino de enfermeiras. Richard Benjamin Speck nasceu na cidade de Kirkwood, Illinois, em 1941. Ele era o 7º filho de Benjamin Franklin Speck e Mary Margaret Carball. Logo após o seu nascimento, sua família se mudou para Monmouth, onde o casal teve mais uma filha. A mãe do Richard, ela era dona de casa e ela era muito religiosa, completamente contra a entrada de bebidas, de cigarros, jogos de azar no lar, enquanto o pai dele trabalhava como empacotador na Western Stoneware. O Richard ele era muito apegado ao pai. Infelizmente, o pai dele faleceu de forma repentina quando ele tinha apenas 6 anos. Em 1950, 3 anos após a morte do pai, a sua mãe se casou novamente com um homem chamado Carl Lindbergh e a família se mudou para o Texas. O Carl ele era vendedor de seguros e ele tinha uma longa ficha criminal por falsificação e também por direção perigosa. Ele também bebia muito e ele tinha comportamentos agressivos com a família Speck, tanto que o Richard e a irmã mais nova dele, a Carolyn, eles chegaram a ficar com uma das irmãs mais velhas que já era casada até as coisas se acalmarem. Em 1952, mais uma perda na família. O irmão mais velho do Richard, o Robert, ele morreu em um acidente de carro aos 23 anos de idade. Isso foi um gatilho muito forte que fez com que ele começasse a beber aos 12 anos de idade, para contragosto da mãe. Para piorar, ele foi preso em 55 aos 13 anos por invasão de propriedade e começou a beber cada vez mais. Aos 15, ele passava a maior parte do tempo dele embriagado. O Richard teve várias dificuldades na escola, ele chegou a repetir a 8ª série porque ele se recusava a usar óculos. Ele tinha muita dificuldade também para ler. Ele também era uma pessoa muito tímida, ele não falava nada em sala de aula porque ele tinha medo de quando as pessoas olhavam para ele. Ele começou a 9ª série em 57, porém reprovou em todas as matérias e abandonou a escola aos 16 anos. A família do Richard ela se mudou várias vezes, porém eles pararam em Dallas, no Texas. No começo da década de 60, o Richard trabalhou como operário na parte de engarrafamento na empresa de refrigerantes 7-Up. Nessa época, ele conheceu a Shirley Annette Malone na feira do estado do Texas. Eles começaram a se relacionar e ela ficou grávida depois de apenas 3 semanas de namoro. Nessa época, ela tinha 15 anos e ele tinha 20. Por causa disso, eles resolveram se casar. A cerimônia foi em 19 de janeiro de 62. Eles passaram a dividir um apartamento com a irmã, a Carolyn, e o marido dela. Pouco tempo depois, a Mary, a mãe do Richard e da Carolyn, ela se separou do Carl e também foi morar junto com eles. A filha do Richard e da Shirley nasceu em 62 e foi batizada como Robbie Lynn Speck. O Richard não viu o nascimento dela porque ele estava preso, cumprindo sentença de 22 dias por perturbar a paz enquanto estava embriagado. Um ano depois, ele foi preso novamente, dessa vez por falsificação e roubo, e condenado a 3 anos de prisão. Ele cumpriu 16 meses na penitenciária estadual do Texas e foi colocado em liberdade condicional. Porém, isso não durou nem uma semana. Logo, ele foi preso depois de tentar atacar uma mulher com uma faca no estacionamento do prédio onde ele morava, sendo condenado a 16 meses de prisão. Acontece que, por um erro do sistema, ele acabou sendo liberado após cumprir apenas 6 meses. Após esse período, ele trabalhou por 3 meses como motorista da Peterson Meat Company, mas foi demitido depois de bater o carro da empresa 6 vezes e também faltar diversas vezes. Nesse período, a Shirley pediu o divórcio e ele acabou indo morar com outra mulher que trabalhava como bartender.
Em janeiro de 66, ele foi preso novamente, dessa vez por esfaquear um homem durante uma briga no mesmo bar que a namorada dele trabalhava, porém o advogado do Richard conseguiu reverter a prisão em uma multa. Só que ele não pagou essa multa e ele foi preso, de novo, dessa vez por 3 dias. No total, gente, o Richard foi preso 41 vezes só em Dallas. Em março de 66, ele roubou cerca de 70 caixas de cigarro de uma mercearia e revendeu elas no porta-malas do carro dele no estacionamento de um supermercado. A polícia rastreou o carro até ele, porém ele não estava mais lá. Foi expedido um mandado de prisão, por roubo, porém nessa hora ele estava pegando um ônibus e fugindo para Illinois. Quando ele chegou no estado, ele ficou alguns dias em Chicago com outra irmã dele, a Martha, porém ele voltou para Monmouth depois de alguns dias. Por lá, ele permaneceu na casa de alguns amigos da família até conseguir um emprego graças a outro irmão dele que morava na cidade. Acontece que não demorou muito para que ele voltasse a cometer crimes. Ele foi detido por ameaçar um homem em um banheiro de bar com uma faca e no dia 3 de abril ele invadiu uma casa, ameaçou, estuprou e roubou a Virgil Harris, uma mulher de 65 anos, porém ele não foi preso porque ela não conseguiu reconhecer ele. Uma semana depois, a Mary Catherine Pierce, uma garçonete de 32 anos que trabalhava em um bar no centro da cidade, ela foi vista saindo do local perto do meio-dia, porém ela desapareceu. O corpo dela foi encontrado no dia 13 e ela havia sido golpeada com uma faca na região do abdômen. Coincidentemente, o local onde ela foi encontrada era um chiqueiro que o Richard tinha ajudado a construir um mês antes. A polícia pediu para que ele ficasse na cidade para ser questionado sobre o crime e quando eles foram interrogar ele no dia 19 de abril, descobriram que ele tinha fugido. Uma busca em seu quarto revelou um rádio e também bijuterias que eram da Virgil Harris, além de outros itens roubados de 2 casas no mês anterior. No mesmo dia que ele fugiu de Monmouth, ele voltou para o apartamento da irmã em Chicago e para explicar essa chegada bem repentina, ele disse que precisou deixar a cidade por causa de alguns traficantes de droga que estavam ameaçando ele. O cunhado dele, o Dean, havia servido na Marinha dos Estados Unidos e pensou que lá ele poderia ser um local bom, para que o Richard pudesse recomeçar a vida. E o que aconteceu? Ele passou pouco tempo embarcado porque ele teve uma apendicite, e precisou ser operado meio que de emergência. Depois dele se recuperar, ele voltou para uma embarcação, porém ele foi obrigado a desembarcar porque ele começou a arrumar confusão, principalmente depois que ele bebia. Ele passou mais um tempo, embarcando e desembarcando de diferentes navios e sendo enviado para localizações também bem diferentes. E por causa das inúmeras confusões que ele se metia, a irmã não permitiu mais que ele ficasse na casa dela. E aí o que aconteceu? No dia 12 de julho, ele foi até um escritório da Marinha para poder se inscrever para embarcar de novo, porém a vaga que estava lá já tinha sido preenchida. Ele ficou com muita raiva e como ele não tinha lugar para ficar, ele acabou dormindo em uma casa que estava em construção ainda. Na quarta-feira, 13 de julho, o Richard estava conversando com a irmã e com o cunhado no carro dos dois. Eles estavam estacionados perto da Luella Elementary School, que ficava em frente a uma casa que servia como dormitório para estudantes de enfermagem. A irmã deu para ele $25 e ele passou o resto do dia bebendo em diferentes bares. Em um deles, ele conheceu uma mulher de 53 anos chamada Ella May Hooper e depois deles beberem juntos, ele a levou para o quarto de uma pensão. Ele estuprou e roubou uma pistola calibre 22 que estava com ela. Por volta das 10h20 da noite, ele saiu do local armado e invadiu o dormitório das enfermeiras. E foi lá que ele cometeu o seu pior crime. Por volta das 11 da noite, o Richard entrou pela janela do dormitório. Primeiramente, ele bateu na porta da estudante de intercâmbio filipina Corazon Amural. Lá estavam outras 2 estudantes, a Merlita Guargulo e a Valentina Passion. Todas elas tinham 23 anos. Com aquela arma que ele tinha pego da mulher que ele estuprou, ele pediu para que o trio seguisse ele para o próximo quarto, onde ele rendeu mais 3 meninas, a Patricia Matusek, a Pamela Winkning, de 20 anos, e a Nina Joshmail, de 24.
Algumas das mulheres, principalmente as estudantes de intercâmbio, né, a Corazon e a Merlita e a Valentina, que também eram estudantes de intercâmbio, elas estavam bem assustadas com o que estava acontecendo. Porém, as meninas que eram americanas disseram para que elas ficassem calmas, porque o Richard estava calmo e estava conversando com elas. Elas pensaram que tudo não passaria de um simples roubo. Então o Richard começou a levar uma por uma para outro local, de onde elas ouviam gritos abafados, mas não sabiam direito o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo de verdade é que lá ele estava esfaqueando ou estrangulando elas uma por uma. No meio disso, outras duas estudantes, a Susan Ferris e a Mary Ann Jordan, acabaram voltando ao dormitório e também foram esfaqueadas. De madrugada, a Gloria Jean Davy, de 22 anos, era uma outra estudante, ela também voltou ao dormitório porque ela tinha passado o dia com o namorado dela. E ela foi surpreendida pelo Richard na casa e ela foi estrangulada e também ela foi a única que foi estuprada. O que aconteceu é que por causa dessas mulheres, que chegaram depois, o Richard perdeu a conta da quantidade de estudantes que estavam na casa quando ele invadiu. E ele deixou passar a Corazon Amoral, a primeira que foi rendida. Enquanto ele levava as mulheres para outro quarto, ela rastejou até debaixo de uma cama e ficou lá até às 6 horas da manhã. E só depois disso que ela saiu pedindo ajuda, porque ela teve certeza que ele tinha ido embora. Ela pulou uma janela e começou a gritar pelas ruas que as amigas dela tinham sido assassinadas. A cena chamou a atenção de um carro de polícia que estava em patrulha ali pelo local e levou ela até a delegacia. Lá ela deu as descrições mais detalhadas possíveis do suspeito, como por exemplo uma tatuagem que o Richard tinha escrita Born to Raise Hell. Bom, eu nem preciso dizer que o crime chocou a cidade. E o retrato falado, do Richard estava em todos os jornais. 2 dias depois, um homem chamado Claude Lunsford estava bebendo com um amigo na escada de incêndio do Hotel Star, quando ele reconheceu o Richard. Ele estava se hospedando no hotel. Ele chamou a polícia que, por algum motivo incerto, não se tem essa informação, eles acabaram não indo até o local. Naquela noite, o Richard tentou se matar cortando seu pulso direito e o cotovelo esquerdo, porém ligou para a recepção dizendo que tinha sofrido um acidente, porque provavelmente ele tenha se arrependido. O recepcionista do hotel chamou a emergência, que levou ele para o Cook County Hospital. Lá, ele foi reconhecido por um médico chamado Leroy Smith, justamente pela tatuagem que a Corazon tinha falado, que acionou a polícia e aí prendeu o Richard Speck. Antes do julgamento, 6 médicos fizeram um relatório sobre a saúde mental do Richard e concluiu que ele não era insano. Enquanto aguardava o julgamento, ele participou de sessões com o psiquiatra da prisão de Cook County, o Dr. Marvin Zipperin. Esse médico concluiu que o Richard Speck ele era obsessivo-compulsivo, tinha problemas com mulheres por causa do trauma que ele sofreu. Além disso, ele afirmou que o Richard estava apto para ser julgado pelos seus crimes, porém havia um agravamento da sua condição mental devido ao uso excessivo de álcool e também de algumas drogas. E apesar do extenso relatório, o Dr. Marvin ele não foi chamado para ser testemunha nem de defesa nem de acusação, porque na época ele estava escrevendo um livro sobre o caso, que foi publicado em 67. Além disso, ele foi demitido do posto de psiquiatra do Cook County, porque ele estava dando informações dos pacientes, e de um caso que nem ao menos tinha sido julgado ainda. O julgamento de verdade começou só em 3 de abril de 67 e foi em Peoria, no Illinois. A Corazon Amoral foi a primeira a ser ouvida e, ao ser questionada se ela poderia identificar o assassino das suas colegas, ela se levantou, ela foi até o Richard, apontou o dedo para ele e disse: "Este é o homem." Além do testemunho da sobrevivente, que foi de extrema importância, as impressões digitais que foram recolhidas na casa batiam com as do Richard. O julgamento só terminou no dia 15 de abril, quando o júri considerou Richard Speck culpado pelo assassinato das 8 enfermeiras e sugeriu a pena de morte na cadeira elétrica, e ela foi aceita pelo juiz Herbert Pace. Os advogados entraram com recurso, porém a Suprema Corte de Illinois manteve a condenação. E é o que aconteceu. Nos anos 60, havia um estudo publicado pela revista Nature e pelo The Lancet que examinaram cromossomos de pacientes de um hospital de segurança na Escócia e encontraram que em 9 desses pacientes havia um cromossomo Y extra. Para quem não sabe, os cromossomos sexuais, o X e o Y, quando você é biologicamente uma mulher,
não quero ofender ninguém, nenhuma pessoa trans, eu estou falando aqui de cromossomos, tá? Quando você biologicamente nasce uma mulher, né, uma mulher cis, você vai ter os 2 cromossomos X. Quando você biologicamente nasce um homem cis, você vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. E a conclusão desse estudo foi de que pacientes homens que tinham um Y a mais, né, esse cromossomo Y que é exclusivo de pessoas que nascem no sexo masculino, biologicamente falando, são mais agressivos e violentos do que homens com um cariótipo XY, que seria o normal. O que aconteceu foi que mais tarde foi concluído que isso não era bem verdade, porém por algum tempo a presença desse cromossomo foi utilizado até como recurso de defesa para alguns assassinos. No caso do Richard, a defesa argumentou que ele possuía sim o cromossomo extra e alguns periódicos da época erroneamente colocaram ele como um exemplo desse distúrbio, né, que causaria homens serem extremamente violentos pela presença do Y a mais. Foram feitas 2 cariotipagens dos cromossomos dele, que é quando você pega e faz um exame para mostrar, e nas 2 vezes deu que ele era apenas XY, jogando por terra, né, que a culpa poderia ser desse cromossomo Y extra. Vocês sabem que nos Estados Unidos as coisas, né, funcionam um pouquinho diferente daqui quando diz respeito à Constituição, algumas normas, né, e também à prisão, porque lá os estados têm muita autonomia. Tanto que alguns estados, né, existe pena de morte até hoje, enquanto alguns já aboliram faz muito tempo. E o que aconteceu? Em 72, enquanto ele estava preso, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a pena de morte inconstitucional, de modo que a única opção, né, que a Suprema Corte do estado de Illinois teve foi ordenar que o Richard Speck fosse novamente condenado à prisão pelo tribunal original. Então, o que aconteceu? Em 21 de novembro de 72, o juiz Richard Fitzgerald sentenciou o réu a cumprir de 400 a 1.200 anos de prisão. Os advogados do caso tentaram pegar a liberdade condicional 7 vezes, enquanto o Richard estava cumprindo pena, porém todos os recursos foram negados. O Richard ficou preso na Stateville Correctional Center em Crescent Hill, no estado de Illinois. E lá ele era descrito como um preso muito solitário que gostava de ouvir música, ele mantinha uma coleção de selos e chegou até mesmo a adotar um par de pardais que voam para dentro da cela, né, como animais de estimação. Apesar disso, ele não era um preso modelo, porque ele foi pego com álcool e drogas mais de uma vez. Até o diretor da prisão não gostava dele, até chamou ele de grande estorvo uma vez, porque ele pedia várias vezes camisetas novas e chegou até a pedir um rádio uma vez. Durante a vida na prisão, ele deu somente uma entrevista, que foi em 78, ao colunista Bob Greene, do Chicago Tribune. Ele confessou publicamente os assassinatos pela primeira vez, mas ele disse que não se lembrava de nada do que tinha acontecido aquela noite. Ele também disse que pretendia sair da prisão até os anos 2000. E em dezembro de 91, o Richard foi levado às pressas para o Silver Cross Hospital, em Joliet, em Illinois. Ele estava reclamando, né, de fortes dores no peito e ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e morreu na manhã do dia 5, um dia antes do seu aniversário de 50 anos. Ele foi cremado e entregue para os irmãos. Os irmãos dele preferiram pela cremação porque eles não queriam enterrar com medo que a lápide dele fosse constantemente vandalizada. Então eles cremaram e jogaram as cinzas em um local que nunca foi divulgado. Em maio de 96, aconteceu uma coisa muito estranha, digamos assim, nesse caso. O repórter Bill Curtis, ele recebeu, de forma anônima, fitas de vídeo feitas dentro do Stateville Correctional Center em 88 que mostravam o Richard e um outro detento cheirando cocaína e fazendo sexo oral um no outro. E aí nesse vídeo o cameraman questiona se o Richard tinha matado as enfermeiras e ele responde, claro que sim. Quando é perguntado, né, qual foi o motivo do massacre, ele apenas responde que aquela não era a noite delas. E também chamou muito atenção nas fitas foi que o Richard estava usando calcinha e ele também estava com os seios crescidos. Essa fita foi um escândalo
né, os responsáveis pelo Stateville Correctional Center ficaram sabendo desse conteúdo do vídeo e fizeram uma investigação interna, passaram um pente fino total e eles acabaram desmantelando uma organização de repasse que permitia a entrada de álcool, de drogas, de dinheiro, de roupas e até de tratamentos hormonais para os presos. E isso explicaria, né, os seios crescidos do Richard. Na época não existia muito debate sobre transição sexual, nem gênero, nem nada disso. Então não é possível afirmar que o Richard se submeteu ao tratamento porque ele se considerava uma mulher trans ou não, né? Faltaram informações para dizer isso. Existem alguns filmes baseados na vida do Richard Speck e no massacre das enfermeiras. Tem o Violet Angels, de 67, o Naked Massacre, de 76, e a biografia Speck, de 2002. Também tem um filme chamado Massacre de Chicago, de 2007. Eu nunca vi nenhum, mas olhando as notas, pelo menos no IMDb rapidinho, nenhum tem uma nota muito alta. Ele também apareceu, né, ou foi citado em algumas séries, na primeira temporada de American Horror Story, em Criminal Minds e também em Mindhunter. Inclusive nessa última ele foi interpretado pelo ator Jack Eardy. E sobre a Coração Namural, que foi uma mulher assim incrível pelo que ela fez, eu não encontrei muita coisa sobre o que aconteceu com ela. Até as entrevistas, ela deu pouquíssimas entrevistas. Eu achei pelo menos uns trechos de duas, uma para a ABC e outra para o programa da Oprah, mas os vídeos inteiros eu não achei. E ela é perguntada, né, sobre como que ela se sente com tudo isso e tudo mais, e por que ela não dava entrevistas, e ela disse que não fazia isso porque ela tinha medo que o Richard fosse atrás dela. Então ela só deu a primeira entrevista depois que ele faleceu. E ela também disse que ela era uma pessoa muito alegre, porém depois do que aconteceu ela virou uma pessoa completamente assustada, com medo de dormir à noite. E também foi perguntado se ela acreditava que o Richard estava no inferno e ela disse que sim, ela acreditava. Pelo que eu li, parece que ela se casou, ela voltou para as Filipinas, depois voltou para os Estados Unidos, ela morou em Washington, onde ela trabalhou como enfermeira até se aposentar. E hoje parece que ela tem 79 anos, já é avó e ela não fala mais sobre o caso. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, @podcastcdd. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver algumas imagens referentes ao caso. E se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$1 por mês. Ou, se preferir, você pode doar qualquer valor através do Pix pela chave podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.